tá aqui de volta no canal. Vamos falar mais um pouquinho sobre o OpenPLC. Eu trouxe mais uns exemplos aqui de algumas funções. Ela está em português, né? Porque quando você entra aqui no... Deixa eu passar para o inglês aqui. Vou mostrar o idioma original. Essas funções aqui, ó, bitwise, ele tem essa função AND, NOT, OR e SHOR. São funções binárias que a gente aprende na eletrônica digital, né? Eu desenhei aqui os exemplos de cada um deles. Esse aqui é o bloco OR. Eu coloquei um negado aqui, fechado, para dar um exemplo aqui, como que eles funcionam diferente um do outro. Aqui eu tenho o bloco AND, bloco AND, bloco NOT, e o SHOR. O bloco AND, bloco OR, por exemplo, deixa eu rodar aqui. Porque é bom saber bloco por bloco. Tem muita coisa aqui para aprender, né? Tem coisa demais aqui. Mas vamos nos básicos primeiro, né? Às vezes a gente precisa disso aqui numa lógica de ladder, quando vai fazer alguma função específica. Essas lógicas digital, elas é interessante. Bloco OR, como o próprio nome diz, se traduzirmos aqui em português, ela é um bloco E. Eu vou tirar aqui, vou fechar aqui e vou voltar ele para o estado normal. Estado padrão. Vou rodar de novo. Então ele funciona assim, ó. Esse bloco E, não o SHOR. Um minutinho só. Na verdade, o AND, eu troquei as bolas aqui. Esse aqui é o OR, esse aqui é o AND, tá? Esse aqui é o primeiro aqui, ó. O AND, NOT, OR. Então vamos lá no OR, que eu comecei pelo OR, vamos no OR. Vou deixar no inglês aqui, né? Mostrar o original. Então, bloco OR, que é esse aqui, ó. Como funciona? Vou fechar aqui. Fechei esse, ele aciona a saída. Se eu fechar esse, a saída continua acionada. Se eu abrir esse, a saída continua acionada. Se eu abrir esse, a saída desaciona. Então, tanto faz. Ou esse, ou esse. Por isso que chama bloco OR. Ele é semelhante na linguagem ladder eu colocar um contato em paralelo com outro contato. Né? Funciona assim. Se eu fazer algo montado aqui em paralelo, sem esse bloco aqui, vai funcionar igualzinho. Tem maneiras de fazer só com contatos. Mas o exemplo desses bloquinhos é assim, funciona assim. Esse aqui já é o bloco AND. Vou fechar ele aqui. Viu que ele não fechou? Vou fechar esse aqui. Aí ele fechou. Vou soltar esse aqui. Ele abriu. Vou soltar esse aqui. Ele continua aberto. Então ele precisa dos dois blocos, dos dois botões apertados para ele acionar a bobina em mim. Bloco NOT
ele precisa estar, olha que ele está invertido, ele aberto, ele está invertido, está acionado. Se eu falar que ele é verdadeiro, ele abre aqui. Então essa lógica é usável em várias partes do programa. É só precisar dela que é possível usar essa lógicazinha. Já o bloco SHOR, ele funciona quase igual ao bloco OR. Mas veja a diferença. Vê se vai dar para ver a diferença aqui. Falso, verdadeiro. Eu vou pôr os dois igual. Se eu colocar os dois igual, quer ver? Às vezes não dá para notar a diferença. Vou colocar em default. Vou rodar. Deixa eu terminar de debugar aqui. Pronto. Eu vou pôr verdadeiro. E vou pôr verdadeiro. Veja que ele apagou. Vou pôr falso. Veja que ele acendeu. Percebeu a diferença? Vamos lá no de cima. Vou pôr verdadeiro. E eu vou pôr verdadeiro. Continua do mesmo jeito. Eu vou soltar aqui. E continua do mesmo jeito. Eu vou fechar. Ele apaga. O bloco SHOR funciona dessa forma. Também bem aplicável, né, em várias partes de algum programa que a gente for desenvolver. Vou fechar aqui. Ele apagou. Vou ligar aqui. Ele ligou. Se eu fechar aqui, ele vai apagar. Muito legal. Então essa é a diferença dos blocos, né? Todos eles têm uma diferença de trabalho aqui. Tá bom? Então esses aqui são os blocos, né, que eu chamo de blocos binários, linguagem digital, que dá para fazer com alguns contatos, alguns dá para tirar fazer vários arranjos com esses contatos aqui, com a bobina, e eu consigo fazer blocos semelhantes a isso aqui. Mas como eles já estão prontos, muito legal para sem perder de tempo, né? Vamos dizer assim. Então tá bom. Esse é o videozinho do bloco OR, dos blocos, né, desenhos digitais, blocos lógicos, né, que eu chamo, blocos lógicos. Esses blocos lógicos, eles são bem usados nessa linguagem também. No Alt-C eu não me lembro de ter visto algumas funções assim que você tem que montar. Nem no LDMicro também que você tem que montar. Então os bloquinhos já prontos aqui, legais. Agora quem achou interessante aí, continua assistindo os vídeos aí para a gente colocar mais.